Bom, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao segundo vídeo do curso Resíduos Sólidos, Problemáticas e Perspectivas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais acerca da pesquisa que nós realizamos com os estudantes dos campi Seclimar e Litoral Norte da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também vou direcionar acerca dos objetivos e da justificativa desse trabalho de educação ambiental que nós estamos apresentando aqui para vocês, né? Então, só lembrando que esse curso ele compreende 15 aulas divididas em 3 blocos, né? Então, eu lembro vocês de realizar a inscrição através do formulário disponibilizado na descrição do vídeo 1, a aula passada, né? E ao final de cada bloco, vocês deverão responder um questionário que também vai ser disponibilizado na descrição do vídeo. E nesses questionários, vocês têm que obter no mínimo 70% de acertos para que se consiga o certificado do curso. Lembrando também que vão ser 5 questões, né, nesses questionários de múltipla escolha por bloco. Então, nós teremos no total 15 questões. Bom, agora eu irei apresentar para vocês um pouco mais sobre a pesquisa que realizamos com os alunos do campi Seclimar Litoral Norte da URGS, né? Isso tudo que eu vou falar compreende a justificativa, além dos objetivos do nosso trabalho atual. Então, as perguntas iniciais do questionário que nós enviamos aos estudantes tiveram como objetivo traçar o perfil do questionado, né, como o vínculo formal com a universidade, a idade, o curso de graduação, a frequência com que visita o campus e o tempo transcorrido desde o início do curso, né, o tempo que ele está fazendo aquele curso. O principal motivo para esse questionamento é a necessidade de distinção, certo? Através da realização desse perfil traçado. Entre os entrevistados que atribuem relevância para as questões ambientais dentro da futura profissão e os que não a julgam essencial. Então, todos nós sabemos que a educação tem o poder de transformar a realidade tanto de um indivíduo como, né, consequentemente, de uma sociedade como um todo. E a universidade, ela realmente é um ambiente ideal e propício para a abordagem de temáticas relacionadas a impactos ambientais. Então, as respostas ao questionário permitem que a gente estabeleça uma relação entre o homem e a natureza, né, dando assim um subsídio ao desenvolvimento da conscientização, da conservação, preservação e administração adequada, né, desses recursos naturais. Então esse é o caso de o que praticamos aqui, né, através de uma observação dos resultados objetivos nessa pesquisa, nós resolvemos desenvolver esse curso de educação ambiental na temática de resíduos sólidos para estabelecer para esclarecer, né, algumas questões apontadas como preocupantes nas respostas encontradas na pesquisa. Então, a orientação sobre a distinção final apropriada dos resíduos sólidos, né, nos possibilita adquirir o conhecimento necessário para a gestão correta dos produtos da indústria humana. Então, além disso, esse conhecimento da gestão como um todo possibilita um melhor engajamento individual e, consequentemente, coletivo, né? Afinal, está tudo relacionado. Sobre toda essa temática de resíduos sólidos, que é, né, a temática desse curso. Então, assim como eu comentei na aula passada, o sistema de coleta de resíduos, ele é elaborado, né? Ele é pensado de forma que os usuários, né, nesse caso da nossa pesquisa, os estudantes, têm um papel primário, né, na separação, na segregação desses resíduos sólidos. Então, portanto, eles são fundamentais para o funcionamento desse sistema, independentemente, claro, né, do curso em que eles estudem. Nós temos que ter em mente que é uma via de mão dupla, né, como está na imagem, né? A instituição, ela oferece uma estrutura responsável pelo armazenamento, identificação e coleta desses resíduos, enquanto os usuários, eles devem responder essa estrutura no dia a dia, né, à altura dessa estrutura, descartando os resíduos de acordo com as normas evidenciadas, né, por esse sistema. Então, é necessária a elaboração, a colaboração de todos nesse processo de otimização, né, da coleta e do tratamento desses resíduos. Nós precisamos de uma instituição que preze pela qualidade do sistema, assim como nós precisamos de utilizadores comprometidos e conscientes. Tendo tudo isso em mente, né, nós tivemos a ideia de elaborar um questionário, que é o que eu comentei anteriormente, que seria encaminhado para os estudantes desses campi.
para que nós averiguássemos, né, quais eram os principais problemas do sistema de coleta. Então, não se descartou também a falta de comprometimento e conscientização dos utilizadores, né? Afinal, como a gente comentou, como eu comentei anteriormente, né, o sistema só funciona de maneira eficaz se todo mundo colaborar e fizer a sua parte. Então, utilizando a plataforma, né, Google Formulários, se elaborou um questionário com 19 questões que foram dissertativas e objetivas, abordando a temática de resíduos sólidos, né, obviamente. Então, um termo de consentimento livre e esclarecido foi estruturado para ser enviado junto com esse questionário, né? Então, essas questões foram elaboradas de forma a permitir, né, uma agregação de variáveis específicas com a visão global do fenômeno. As perguntas elas foram voltadas primeiramente para a caracterização dos estudantes amostrados, né, como eu falei anteriormente, quanto ao tempo de vínculo com a universidade ou curso específico. Depois, nós perguntamos questões associadas à temática de resíduos sólidos, né, com respeito, enfim, né, ao comportamento desses estudantes frente a essa temática de descarte de resíduos, né, e conscientização. Então, por fim, nós apresentamos, além disso tudo, 3 questões de campo aberto, né, com a abordagem qualitativa, ou seja, né, discursivas, onde o estudante poderia escrever o quanto quisesse. Onde, né, esse entrevistado ele relatava experiências próprias, né, com as suas próprias palavras. Então, retomando o que foi relatado na aula passada, o questionário ele foi enviado para as comissões de graduação dos cursos de Engenharia de Gestão e Energia, licenciatura em Geografia, Ciências Biológicas e Engenharia de Serviços, bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, Desenvolvimento Regional, licenciatura em Educação do Campo e Biologia Marinha, no dia 6 de maio de 2020, né, com o objetivo de que esses estudantes realizassem que essas comissões de graduação realizassem o repasse aos estudantes desses cursos citados, né. Então, dos 434 alunos no total, né, desses cursos, nós obtivemos 60 respostas, o que nos dá uma adesão de quase 14%, né, de 13,82%. Então, analisando de forma estatística, né, nós garantimos uma margem de erro de 9,9%, de quase 10%, com uma confiabilidade de 90%, que é relativamente alta, né? Considerando, é claro, né, essas observações, o método de amostragem aleatória. Então, esses valores estatísticos, eles nos atestam, na realidade, que embora não houve 100% de adesão no formulário repassado, né, a esses alunos destes cursos, as respostas obtidas nessa pesquisa que realizamos são capazes, sim, de representar as opiniões globais dos alunos. Então, falando mais, né, sobre as perguntas que nós enviamos, né, essas perguntas iniciais do questionário, elas tiveram como objetivo, como eu falei, traçar o perfil do questionado, como vínculo formal com a universidade, a idade, o curso de graduação, a frequência com que visita o campus e o tempo transcorrido desde o início do curso, né. Então, esse objetivo foi realizar, né, o objetivo, na realidade, desses questionamentos foi elaborar um perfil traçado desses estudantes para ver quais davam importância para as questões ambientais e quais não a julgaram necessária. Então, dentre esses entrevistados, 90% possuem vínculo a nível de graduação com a universidade e 10% se declararam sem vínculo. Então, essa parcela que não alegou vínculo é pertencente ao curso de Biologia Marinha, já que ele possui convênio, né, com a UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, nós também observamos que 71,7% se identificaram com o gênero feminino, enquanto o restante da parcela se identifica com o gênero masculino, né? Então, não tivemos nenhum outro entrevistado a se declarar como outro gênero além desses citados. A maioria dos entrevistados, né, um pouco mais da metade, 66,7%, possui entre 18 e 24 anos e frequentam campus todos os dias úteis da semana, né, que representam 53,3%. Então, aqui, né, a frequência de visita do campo pode ser melhor compreendida através da visualização do gráfico apresentado nesse slide.
Nota-se que a grande maioria visita todos os dias úteis da semana os campi, como eu falei anteriormente, né? E, portanto, existe um grande vínculo das pessoas com essa instituição, visto que, enfim, elas passam boa parte do tempo da semana na instituição, ou pelo menos passam por ela, né, boa parte da semana. Então, o tempo de vínculo com a URGS, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, demonstrado nessa figura direita do slide, ela demonstrou-se variável. Entretanto, a gente pode concluir, né, que mais ou menos uns 74% dos questionados estão há mais de 2 anos estudando na universidade, o que é considerado um tempo suficiente para que o estudante compreenda o sistema geral de funcionamento da universidade, digamos assim, né? Bom, o curso predominante, né, com mais alunos que responderam ao questionário é de biologia marinha, né, representando quase a metade, com 45% das respostas. Então, com exceção do curso de biologia marinha, do curso de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, houve pouca manifestação dos estudantes dos outros cursos no campus Litoral Norte. Outros valores podem ser encontrados na tabela, né, que eu mostro agora no slide para vocês, mas, enfim, outros cursos que merecem um destaque em relação ao número representativo que nós conseguimos nessa pesquisa são os de licenciatura em educação no campo, engenharia de gestão de energia e geografia, né? Então, além, claro, os de mestrandos, né, de diversos programas de pós-graduação que compõem 100% dos nossos dados amostrais, o que também é significativo. Quanto à participação dos universitários em disciplinas ou programas extracurriculares, né, como bolsas de iniciação científica ou bolsas de extensão, essas relacionadas a questões ambientais, os dados podem ser verificados na tabela também apresentada. Então, quando questionados se sabiam a existência de disciplinas ligadas à temática ambiental, 53,3% disseram saber e, inclusive, já ter cursado, né, essas disciplinas, enquanto 31,7% relataram que ainda pretendem cursar, né, como é o apresentado na tabela, né. Assim, observou-se, né, que claramente 85% da amostra já teve contato com assuntos da esfera ambiental ou procuram ter. E somente 1,7%, muito baixo, né, alegam falta de interesse, o que representa somente uma pessoa, né, no nosso universo amostral. Então, tendo como objetivo evidenciar a existência de interesse real, concreto pelo debate ambiental nos cursos, foi questionado na pesquisa também se os estudantes já solicitaram a coordenação de seus cursos, né, as congrades, para disponibilizar disciplinas relacionadas à sustentabilidade. Então, apenas 25%, né, um quarto dos entrevistados, afirmaram que já entraram em contato em algum momento com as suas congrades com o objetivo de solicitar mais disciplinas temáticas. Esse dado, entretanto, né, apesar de parecer um pouco pequeno, ele se demonstrou superior ao número de alunos do campus do Vale, né, identificados por uma pesquisa realizada por Júlia em 2019, né, no ano passado, onde apenas 6% demonstraram proatividade, né, mediante questionamento às instituições competentes, né, às comissões de graduação. Então, lembrando que essa literatura citada ela vai estar incluída em um link na descrição desse vídeo para que vocês possuam acesso, né, para a leitura desse trabalho. Enfim, então todos nós sabemos, ou pelo menos nós deveríamos saber que a universidade possui, né, uma vasta gama de opções de atividades extracurriculares que são voltadas ao tema ambiental. Então, tratando-se de participação em atividades extra-classe com essa temática, né, temática ambiental, 26,8% dos alunos nunca participaram de nenhuma atividade, o que é bastante gente, enquanto 38,5% participaram de palestras, né, sendo esse, sem dúvida, o maior meio de disseminação de conhecimento desse grupo estudado, né, da nossa amostra. Então, vocês podem ver ali, né, que a barra do 38,5% ela é realmente muito maior do que as outras maneiras, né, de disseminação de conhecimento. Então, justamente
nós visualizando que palestras representam o maior número, o maior grupo, na realidade, de atividade extracurricular, que nós pensamos, né, o meu grupo de trabalho, em elaborar esse curso, que se aproxima muito de uma palestra, na realidade. E também mais um dado interessante é que, através da realização da correlação entre os dados obtidos, é possível perceber que o curso de Biologia Marinha teve uma grande adesão dos estudantes em atividades extracurriculares, já que cerca de 89%, né, quase 90%, a grande maioria alegam, né, terem participado de atividades extracurriculares. Em contrapartida, os alunos de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia demonstraram pouca participação em dinâmicas desse gênero, com apenas 21% de adesão. Em comparação com um estudo que foi realizado no campus Vale, que é também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu não falei isso anteriormente, peço desculpas, que foi realizado esse estudo, né, por Júlia no ano passado, do ano de 2019, ela verificou que 50% dos alunos pertencentes ao campus Vale não haviam participado de atividades extracurriculares com a temática ambiental. Então, continuando falando sobre a nossa pesquisa, né, comentei um pouco sobre a pesquisa da colega, os alunos, quando eles foram questionados acerca da da preparação para aplicar conhecimento sobre questões ambientais no mercado de trabalho, 53,3% afirmaram estar aptos, né, o maior grupo, enquanto 10% alegaram falta de capacitação. E 36,7% julgaram possuir um preparo razoável. Então, do total de entrevistados, 28,3% esclareceram as razões que contribuíram para a falta de preparo. Então, os principais motivos apontados para esse despreparo é a falta de prática, segundo esses entrevistados, né? Para quase 30% dos entrevistados alegaram essa justificativa. E também a não existência de disciplinas específicas voltadas ao tema ambiental. Nenhum aluno pertencente ao curso de Biologia Marinha se sente despreparado. Isso é um dado bem interessante. E também há de se ter em mente que existem diferenças no tempo de vínculo com a universidade, que, né, portanto, a sensação de despreparo pode também estar relacionada ao quão perto o indivíduo está do início ou do final da graduação. Então, tendo em vista essa necessidade de melhoria acerca da percepção dos fatores ambientais, para melhor enquadramento no mercado de trabalho, que também buscou-se elaborar este curso que vocês estão visualizando agora. Bom, e por último apresentou seus alunos dentro do questionário, obviamente, perguntas com ênfase na separação de lixo. Então, esses tópicos apresentados, eles abordam a capacidade de um sistema de coleta do campus prover meios adequados de sinalização para a correta separação dos resíduos, né, fazendo digamos, uma interação entre os usuários e a infraestrutura. E como eu comentei anteriormente na aula passada, de que importa um campus bem planejado se os seus discentes, né, os seus alunos, não possuem competência para discernir entre os tipos de descartes, né? Da mesma forma, do que vários estudantes bem intencionados, com a devida capacidade, se a estrutura não é oferecida de forma ideal, né? Então, é aquela questão que eu apresentei no início da apresentação, falando sobre a via de mão dupla. Enfim, mas focando nos dados que eu apresento no slide, os alunos, né, quando eles foram questionados sobre a separação de resíduos em suas residências, isso é bem importante, somente 15% afirmaram não realizar qualquer tipo de segregação por tipo de resíduo, né? Ou seja, né, orgânico, seco. Então, destaca-se a quantidade de pessoas também que possuem uma composteira em casa, né? 30%, é bastante gente. Especialmente no curso de Biologia Marinha e bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. O que denota um melhor entendimento desses alunos acerca dessa temática, aparentemente, né? Então, nós falaremos mais sobre compostagem em aulas futuras, mas para se ter uma dimensão, no Brasil, mais de 50% dos resíduos sólidos gerados em domicílios, isso é importante,
são orgânicos, né? Segundo dados do IPEA de 2012, são dados um pouco desatualizados, mas são os únicos que nós possuímos, assim, de momento. São os mais recentes disponibilizados, mas reconhecemos que é um dado desatualizado. E esse dado nos faz refletir que, como país, nós apresentamos um perfil típico para países com grande produção agrícola e desperdício de alimentos, na realidade. Então, portanto, a compostagem descentralizada, o que isso significa, né? Cada um fazendo a sua em casa, se torna cada vez mais importante para nós reduzirmos a quantidade de resíduos sendo levados para aterros sanitários. Então, essa problemática ela será apresentada nas próximas aulas também, então não se preocupe, nós vamos falar bastante sobre esses métodos alternativos. Enfim, e outra questão que geralmente é deixada de lado quando se discute questões ambientais é a inclusão da humanidade no discurso. Então, nós esquecemos com frequência que, se tratando de danos ambientais, não estamos falando somente de fauna e flora, né? Dos outros animais e das plantas. Nós falamos também do ser humano. Então, no questionário aplicado, quando nós perguntamos o que é meio ambiente, numa questão discursiva, né, para as pessoas escreverem, um pouco mais de 26% dos entrevistados não incluíram a humanidade na resposta. Enquanto, né, um pouco mais, isso é animador, na realidade, um pouco mais de 40% citaram diretamente a humanidade na escrita. Então, os dados, né, estão no slide, não vou ficar falando todos os números, mas eles estão todos nos slides para que vocês possam observar. Então, a inclusão da humanidade, ela denota, na realidade, um sentimento de pertencimento que normalmente está associado a maiores cuidados e hábitos mais sustentáveis. Então, isso nos abre mais espaço para o entendimento de que os seres humanos são uma peça que influenciam e que estão também sendo afetados pelas suas próprias atitudes. Esse tipo de conceito, ele se mostra de maneira muito importante de ser assimilado pela humanidade como um geral, né? Então, em alguns casos, em contrapartida, a essa visão positiva, né, da inclusão da humanidade no discurso de preservação ambiental, essa visão de inclusão de humanidade, ela pode estar relacionada a, a uma leitura antropocentrista, né? Em que o ambiente ele está submetido à vontade humana. E, claro, essa visão também não é ideal, certamente. Tem que haver um balanço entre esses pensamentos. Então, por último, nós, como eu falei anteriormente, nós deixamos uma questão de campo aberto, que foi proposto aos alunos que escrevessem as suas sugestões quanto ao sistema de coleta dos campi, né? Então, essa questão teve um alto grau de adesão dos frequentadores das unidades estudadas, ela não era obrigatória, então nos tornou possível analisar as ideias expostas, né, as reclamações e o grau de satisfação desses estudantes em relação ao sistema de coleta proposto pela instituição. Então, das 56 respostas apresentadas nesse espaço, lembrando que foram 60 pessoas respondendo o questionário, então são muitas pessoas, tivemos alta adesão. Enfim, das respostas obtidas, né, das 56, 32,14% elogiaram, de certa forma, o sistema de coleta, o que é, ao meu ponto de vista, um bom sinal. Das respostas restantes, é notável a frequência no qual é citado algum problema em relação à identificação das lixeiras, compondo quase 30%, né, 28,57%. Então, a mesma proporção do dado anterior, né, de 32,14%. Então, nesse slide, vocês podem ler algumas frases que eu julguei mais importante divulgar. Nós obtivemos como resposta, né, desse último campo de preenchimento do questionário. Então, agora dando alguns recados finais, não esqueça de preencher o formulário de inscrição disponibilizado na descrição do vídeo 1 desse curso.
As bibliografias se encontram em um link na descrição também. Não deixe de ler, porque essas literaturas as literaturas completas certamente agregarão ao conhecimento de vocês. E lembrando também que ao fim de todos os blocos, né, dos 3 blocos que nós possuímos, vocês deverão responder um questionário que vai estar linkado na descrição do vídeo final do bloco. Então, são 3 questionários, né? Afinal, são 3 blocos. Então, em cada questionário, como eu já falei anteriormente, vai haver 5 questões. E vocês vão ter que acertar pelo menos 70% para garantir o seu certificado no sistema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Bom, então, esse vídeo fica por aqui. Nos vemos na próxima, e na próxima aula, no próximo vídeo, nós começaremos a falar efetivamente do conteúdo. Muito obrigado por ter visualizado e até a próxima.